Todos acharam? Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormitará, nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, um salmo bem conhecido da igreja, um salmo já foi dito muitas vezes, um salmo que é lido muitas vezes em momentos de aflições. Muitas pessoas, ao orarem, leem o Salmo 121, né? Pessoas que vão viajar, leem esse Salmo 121. É mais que um cântico, praticamente uma oração. E este salmo, muitos, quase todos, atribuem esse salmo a Davi, ao rei Davi. Dizem que ele compôs esse salmo quando ele estava diante de alguma das suas grandes batalhas. Outros atribuem a Davi após ele ficar sabendo da morte de Samuel. Dizem que ele foi ao deserto de Parã e compôs esse salmo. Salmo 121, irmãos, é o segundo de uma coleção dos conhecidos cânticos de romagens, cânticos de procissão ou cânticos dos degraus. São salmos que vão dos salmos 120 ao 134, compõem esses salmos de cânticos ou salmos de procissão. Estes salmos formam uma coleção de hinos que eram para serem cantados pelos peregrinos judeus quando se dirigiam a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano. Eles vinham de todas as partes, do norte, do sul, da Palestina, do leste, do oeste. Eram judeus peregrinos de todas as idades, todas as gerações, crianças, adultos, anciões, de todas as gerações. Eles se dirigiam para o templo que ficava no Monte Sião, para participarem de pelo menos uma das 3 grandes festas do povo judeu. E é certo que nessa peregrinação que o povo judeu fazia, vindo de todas as partes da Palestina, até hoje aquela terra de Israel ela é cercada de montes, vários montes, é cercada de desfiladeiros. Então, ao longo do caminho, o povo judeu eles tinham vários perigos, né, naqueles desfiladeiros. Aqueles desfiladeiros eram cercados de animais selvagens, perigos de escassez de água, e naqueles desfiladeiros também tinham vários salteadores, vários ladrões, que sabiam daquelas festas e sabiam exatamente a hora que o povo judeu estaria ali fazendo a sua peregrinação. Então o povo judeu não deixava de ir às festas, ao monte, mas se viam deparado a um grande perigo. Então, sempre quando eles viam aqueles perigos, eles não se amedrontavam, porque aquele povo judeu, eles estavam com a sua fé alinhada com a fé do salmista. E sempre quando ele se deparava com aqueles perigos, eles falavam essa primeira parte do versículo, eles cantavam o Salmo 121. E eles cantavam: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro diante daquele perigo eminente? E quando eles olhavam para os montes, a gente pode aqui colocar 2 montes, o monte físico e os montes espirituais. Quando eles elevavam os olhos aos montes, naquela época, havia muita idolatria naquela região, naqueles povos.
aqueles povos não adoravam só o Deus de Israel, eles eram muito idólatras. Então, nos montes, cada monte, eles faziam sacrifícios a deuses pagãos daquela época. Então, tinha monte que havia sacrifício a Baal, tinha monte que havia sacrifício a Azera, tinha monte que tinha sacrifício a Dagon, tinha monte que tinha sacrifício a Quemosh, e assim por diante, vários deuses, várias religiões pagãs. Era como se o judeu estava em perigo e eles falassem aos judeus: vocês aí embaixo estão em perigo. Se vocês olharem para cá, o nosso Deus vai salvar vocês. Era como se estendesse uma bandeja para os judeus e oferecessem a eles: está aqui, adore ao meu Deus, se prostre ao meu Deus, que o meu Deus irá salvar vocês. Só que os judeus, eles tinham a fé deles. E eles sabiam que tinham que levar os olhos deles além daqueles montes. E eles sabiam que a fé deles, que o socorro deles só estava no Deus de Israel. Somente Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Podemos trazer também isso para os montes físicos dos dias de hoje. Os dias de hoje, os nossos perigos, as nossas angústias não são os montes espirituais que eles estavam ali. Mas os montes físicos de hoje, que são as nossas angústias, são os perigos de hoje, são as dificuldades de hoje, a dificuldade que a gente encontra hoje em dia, né? Dificuldade espiritual, mental, às vezes você está numa depressão, dificuldade financeira, às vezes você está desempregado, batendo numa porta de emprego e essa porta não se abre. Um monte físico, às vezes você está com dificuldade, passando por um problema no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho. Às vezes esse monte físico pode ser uma doença que chegou na sua família, no seu lar, e você não vê saída. Esses são os nossos montes físicos. E quando a gente está diante desse monte físico, dessa dificuldade, é normal, às vezes, a dificuldade ela nos retrair, ela nos deixar retraído, nos deixar sem saída, nos deixar angustiado. Mas eu queria aqui deixar uma referência para os irmãos. Salmo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, diante da dificuldade do dia a dia, diante dos problemas que a gente se retrai, é normal as dificuldades nos abater, abaixar a nossa cabeça, mas nós temos que ter essa perseverança. O Senhor é nosso Deus e Ele está com a gente. Então nós temos que perseverar, não podemos desanimar. Eu gostaria de deixar essa palavra aqui, que ela vem batendo na tecla aqui nesse altar, culto após culto. Perseverança. Foi dito hoje, acho que o pastor já disse hoje, já foi dito no último culto, foi dito no culto da Santa Ceia. Perseverança. Eu gostaria de deixar aqui Hebreus 10, 35. É necessário que vocês tenham perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, irmãos, olha que lindo. A vontade de Deus nas nossas vidas é que nós tenhamos perseverança, porque Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe que, diante das dificuldades tremendas que a gente encontra no dia a dia, é comum a gente desanimar, é comum a gente largar, desistir do casamento, é comum a gente desistir do emprego, porque as lutas elas vêm forte para cima da gente. É comum, diante das dificuldades do dia a dia, a gente esfriar até na nossa fé. Então Deus diz: a minha vontade é que vocês tenham perseverança na vida de vocês, porque sem a perseverança, a gente não alcança a promessa. A promessa que Deus fez na sua vida e na minha vida. A promessa, qual é a promessa que Deus fez nas nossas vidas? A sua família restituída, a sua família na casa de Deus, o milagre que Deus já determinou na sua vida, e a maior das promessas, que é a nossa salvação.
Qual é a diferença de perseverança e esperança? Esperança é quando você espera por alguma coisa que vai acontecer. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança que a minha família vai ser restituída. Eu tenho esperança que vai abrir uma porta de emprego. Isso é esperança. Perseverança é você não desistir nunca. É você continuar lutando, insistir naquilo que você está buscando. Então Deus diz, não desista, lute, dia após dia, não abaixe a cabeça, tenha perseverança. Esse primeiro versículo ele nos faz refletir em 3 coisas. Que tem que haver esforço para elevar os olhos. O salmista diz, elevo os meus olhos para os montes. Então a gente não pode ficar de cabeça baixa. É necessário o esforço para elevar os olhos. Josué 1:9 diz, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Meu irmão, minha irmã, não desanima. Não sei se você está passando por algum problema, levanta a tua cabeça. Deus é contigo. Deus é contigo por qualquer caminho que você ande. Amém, irmãos? Segundo, a consciência de que precisamos de ajuda neste caminho. Certos caminhos, certos problemas, a gente consegue agir até onde a nossa mão pode alcançar. E quando a gente não consegue alcançar até onde a nossa mão alcança, a gente fica desesperado. Mas o Senhor essa noite fala, quieta-te, sossega teu coração, entrega nas mãos de Deus. Tem coisas que a gente não consegue fazer, irmão. Tem coisas que, no caminhar, a gente precisa da ação de Deus. Salmo 37, versículo 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Também, o reconhecimento que essa ajuda só pode vir a nós somente do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente fica amparado em pessoas, em situações, em coisas materiais, mas a nossa força, ela vem do Senhor Jesus. A nossa sabedoria, por onde a gente deve caminhar, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 11:28 diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então vai a Cristo, meu irmão. Está com dificuldade, entrega nas mãos de Deus. Versículo 2, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão, você já parou para pensar no tamanho do seu Deus? Se é que dá para medir o tamanho do nosso Deus? Nosso Deus é tremendo. É que muitas vezes as pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixinha, Deus dentro de uma religião, que Deus só age naquele ministério, mas Deus não age nesse. Meu irmão, Deus é gigantesco. O salmista aqui, ele expressa isso. Deus fez os céus e a terra. Se o meu perigo é o monte, se o meu perigo são os salteadores, se o meu perigo são os animais, meu Deus, ele fez tudo isso. E é ele que me guarda. No livro de Jó, Deus aparece para Jó no meio de uma tempestade, no meio de um redemoinho. E ele faz ali como se fosse um debate com Jó. Ele mostra para Jó todo o funcionamento do universo, todo o funcionamento da natureza, colocando para Jó olhar para dentro de Deus, a grandeza de Deus, que tudo é feito por Deus. Jó 38 é muito longo e eu separei algumas coisinhas aqui. Jó 38, versículo 4, ele diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tu é tão inteligente. Será que alguém é tão inteligente assim para saber de onde veio a terra, como foi formado o nosso planeta? Os cientistas dizem que o nosso planeta foi formado do nada, uma explosão do nada, e do nada apareceu o nosso planeta. Meu irmão, Deus é poderoso. Esse mesmo Deus que está aqui é o que fez a terra, é o que fez o universo. O nosso planeta é simplesmente sobrenatural. Deus fez um sol maravilhoso para nos aquecer, para nos dar vida.
A nossa terra está exatamente no lugar que ela tem que estar, nem um pouco a mais do sol, senão nós morreríamos queimados, nem um pouco a menos, senão nós morreríamos congelados, exatamente no lugar que tem que estar. Deus fez uma lua extraordinária para nós, uma lua que consegue inverter a Terra em 23 graus e meio, para que esteja rotação na Terra e para que haja todas as estações da Terra. Que magnífico, né? Exatamente 23 graus e meio, nem 24, nem 25, nem 26, exatamente 23 graus e meio. Então Deus é maravilhoso. Essa lua que controla as marés, Deus deu uma ordem para ela, você vai controlar as marés e ela só vai avançar quando eu mandar. Deus é maravilhoso. Deus fez uma atmosfera nesse planeta totalmente sobrenatural. Como sobrenatural? A atmosfera é feita de gases. O nosso Sol é magnífico, mas ele emite raios, uns do bem, outros do mal para a nossa saúde. Raios UVB, UVC e UVA. UVA é radiação muito boa, faz bem para a nossa saúde. Quem tomou sol aqui, sem camisa, recebeu vitamina D de graça. Raios UVB tem parte do mal e parte do bem. E raios UVC totalmente do mal. O que essa atmosfera faz? Num jogo extraordinário de uma química totalmente sobrenatural que tem na atmosfera, ela deixa passar o raio UVA para a nossa saúde. Quando chega o raio UVB, ela fala, esse raio passa e esse fica. Ela só deixa passar o do bem. E o raio UVC, que é totalmente mal para a nossa saúde, ela barra, meu irmão. E num jogo de química extraordinário, ela transforma o que é raio do mal em raio do bem e vem para nós. Mas como? É só gases. Mas Deus é quem comanda, Deus é que faz, meu irmão. Deus é maravilhoso. No livro de Jó, capítulo 7, ele fala como ele fez as estrelas. Quando as estrelas d'alvas, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38, versículo 7. Ele diz que quando ele fez as estrelas, os anjos cantavam de alegria. Glória a Deus. Meus irmãos, como o pastor fala, se você der um Google, entrar lá imagens James Webb dos berçários de estrelas, você vai ver as fotos mais lindas que esse telescópio tirou. Berçários de estrelas no universo, que Deus continua fazendo as estrelas. Existem vários, irmãos. Então os anjos ainda continuam cantando, e o nosso Deus poderoso ainda continua criando. Nosso Deus é maravilhoso. Até onde o ser humano pôde observar, que eles falam que é o universo observável, são 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com mais de 1 trilhão de estrelas. Não dá nem para fazer a soma, né, Thaís? É um número assim extraordinário. Esse é o nosso Deus poderoso, que fez os céus e a terra. Jó 38, versículo 10, ele fala assim: quando passei sobre ele o meu decreto, ele pôs portas e ferrolhos e disse, até aqui tu virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Ele fala como ele fez o mar, tudo está sob o controle dele. Se o mar avançou sobre cidades, Deus não perdeu o controle não, irmão. Deus está sob controle. Deus fez tudo perfeito. É o ser humano que estraga, meu irmão. Deus fez toda a química perfeita na atmosfera e o ser humano joga elementos que não fazem parte dela. Mas Deus está sob controle de todas as coisas. Jó 38, 22, Deus fala sobre a neve. Ele pergunta para Jó se ele conhece as cavidades da neve, se ele conhece como foi feita a neve. Fizeram um estudo sobre a neve. Existem 5.000 cristais de neve que compõem a neve. Nenhum cristal igual ao outro, parecem pedras preciosas. Deus é maravilhoso. Jó 38, 35, Deus fala da criação dos raios. Ele pergunta para Jó, tu que é tão inteligente, você sabe de onde veio os raios? De onde é que eles vêm? E quem é que os chama? Meu irmão, os raios é perigoso. Mas Deus não fez os raios somente para assustar. O raio é uma bênção, irmão. Eu vou te provar porque que o raio é uma bênção. A nossa atmosfera é composta de nitrogênio, hidrogênio
e CO2. CO2 para nos aquecer, para nos dar força, nitrogênio e hidrogênio para nos dar nutrientes, energia. Quando Deus manda o raio sair das nuvens, esse raio eletrifica partículas de nitrogênio, formando nitrito. Esse nitrito cai nas gotas de chuva e cai no solo. Algumas bactérias nitrificantes absorvem esses nitritos, formando amônia. Amônia que é o principal adubo das plantas. Então, se tem alguém aqui vegetariano que gosta de uma boa salada, dá graças a Deus pelo raio, meu irmão. Mas se você não é vegetariano e gosta de um belo churrasco, é só esperar a vaquinha, o boi comer essa saladinha, depois você come um belo churrasco. Dá glória a Deus, o raio é uma bênção, Deus faz tudo perfeito, meu irmão. Tudo está nas mãos dele. Deus fez os céus e a terra, meu irmão. Mas se diante de tantas evidências, e tem muito mais, irmãos, é que é muita coisa, você ainda fica com uma pulguinha atrás da orelha, será mesmo? Será que não é tudo uma coincidência? Em Jó 12, do 7 ao 10, Deus dá uma resposta. Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará. Pergunta às aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, e até os peixes te contarão. Quem não entende que por estas coisas que a mão do Senhor fez isto, e cuja mão está a vida de toda a criatura e o fôlego de toda a humanidade. Meu irmão, Deus cuida de toda a natureza, Deus cuida de todos. No Polo Norte e Polo Sul, as temperaturas elas chegam a 30, 40, 50 graus negativo. E existem pessoas que moram lá, aquele povo precisa se alimentar. A principal alimentação deles é o peixe. Mas o lago congela. Como é que eles fazem para se alimentar então? Será que os peixes congelam? O lago congela, a água fica mais densa no fundo do mar, a água desce, leva os peixinhos lá para o fundo, e aquele gelo vira como se fosse uma garrafa térmica, protegendo os peixinhos lá no fundo, com uma temperatura até 10 graus. Lá fora pode estar 60 graus negativo. O peixinho está lá, quietinho, 10 graus Celsius, e Deus protege ele, porque Deus cuida de toda a sua criação, e quem está lá em cima precisa de alimento também. Então, Deus cuida de toda a sua criação. Para terminar aqui, a água é um elemento sobrenatural que Deus fez, irmãos. Sobrenatural. A Thaís vai me ajudar aqui. Ela é insípida, inodora e incolora. Não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Por que Deus fez uma água, um elemento tão chato assim? Porque se ela tivesse cor, ela fosse verde, e eu não gostasse da cor verde, eu não tomaria ela. Se ela tivesse um cheiro de maçã, e eu não gostasse de maçã, também eu não tomaria ela. E se ela tivesse uma cor verde, um cheiro que eu não gostasse, eu não tomaria ela. Então Deus fez ela assim, que é para todo mundo ser obrigado a tomar ela. Deus é maravilhoso, um líquido com mais de 70 proteínas que só ela tem. Meu irmão, Deus não fez nada à toa. Deus fez tudo com propósito. Tudo está nas mãos do nosso poderoso Deus. Ele fez os céus e a terra. O salmista expressa isso aqui. Meu Deus, de onde virá meu socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, mesmo sem todo o conhecimento que nós temos hoje, ele já olhava toda aquela beleza que Deus fez e sabia que tudo é da mão do Senhor. Meu irmão, os versículos 3 ao versículo 8 do Salmo, eles são simplesmente extraordinários. Ele é um conjunto de promessas que Deus fez aos salmistas. Não só ao salmista, né? Deus fez para nós também. E para quem crê no nome e no poder dele. Não se sabem ainda, porque no versículo 1 e 2, o salmista, ele está ali filosofando com ele mesmo, né? Ele fala, elevo meus olhos aos montes, ele faz uma pergunta para ele mesmo, e ele faz uma resposta para ele mesmo, né? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O versículo 3 ao versículo 8 é como se fosse alguém dando uma resposta para ele. Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai te guardar disso, Deus vai fazer aquilo.
Então não se sabe se é Deus dando uma resposta para ele diretamente ou se é alguém do lado dele que dá essa resposta diretamente para ele. A gente só sabe de uma coisa: independente de quem seja, Deus falou através dele mesmo ou alguém. E a gente sabe, é certo, que Deus garante ao salmista 4 grandes, poderosas promessas na vida dele. A primeira promessa que eu queria deixar para os irmãos aqui é: Deus diz que vai guardá-lo em todo lugar, não vai deixar vacilar os seus pés. Está no versículo 3 e versículo 4. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Era comum aqueles desfiladeiros serem escorregadios, terem despenhadeiros, então era comum que eles tinham medo de escorregar, né? Então Deus dá a garantia que vai fortalecer os pés dele. E a gente pode trazer também que Deus ele vai nos sustentar, né? Em qualquer situação que nos deixe aflitos, com medos temorosos, Deus vai nos fortalecer, nos deixar com os pés firmes. Ele diz aqui que não dormitará. Dormitará é cochilar, né? Deus não cochila, muito menos Deus dorme. É como Elias falava lá naquela passagem no Carmelo, ele falava para aqueles idólatras, né? Vá buscar o seu Deus, né? De repente ele está dormindo por aí, né? Está alguma coisa mais importante para fazer. Então nosso Deus, ele não dorme, nem cochila. É difícil, de repente, você depender de repente você mora em um prédio, você trabalha em alguma empresa e tem um vigia, de repente tem um guarda que você sabe que dá umas cochiladas, você sabe que dá uma dormida, você fica com o pé atrás com ele, né? Pô, o cara dorme, o cara cochila, uma hora vai dar ruim alguma coisa, né? Mas Deus, ele não dorme, Deus, ele não cochila, ele está atento a você 24 horas por dia, se você entregar os seus caminhos a ele. Guilherme, coloca para mim Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subir ao céu, tu estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Deus, ele é contigo em todos os momentos da sua vida. Às vezes você está passando por uma situação ruim, adversa, e você não consegue ver Deus. Mas Deus está do teu lado, irmão. Pode crer nisso. A segunda promessa, Deus diz que vai guardá-lo em todas as ocasiões, de dia e de noite. Versículos 5 e 6. Deus diz assim, a palavra diz assim: o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à tua direita, de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a luz. Ele é quem nos guarda, a nossa sombra à sua direita. A nossa sombra, ela nunca nos deixa. Você pode ir aonde for, ela sempre está conosco. Ou às vezes na frente, indo à nossa frente, você vai para uma entrevista de emprego, você vai ver alguém que está doente, Deus já está à frente. Ou às vezes a sombra, ela está atrás, Deus está te guardando. E naquele tempo era comum nessa travessia no deserto, que eles iam para Jerusalém, o sol era muito escaldante no deserto, chegava a 50 graus. Muitos peregrinos não aguentavam fazer essa caminhada. Muitos ficavam pelo caminho, insolação, muitos até morriam. E à noite a temperatura caía ao extremo, chegava a ser temperatura negativa, então não há saúde que aguente. Uns morriam de insolação, outros morriam de frio. Então Deus está dizendo aqui: o sol não vai te molestar de dia, nem a lua à noite. Ele te guarda em qualquer momento da tua vida. Tem aquela parte lá que os judeus estão saindo do Egito, né, para a terra prometida, e Deus tinha ali a coluna de fogo que esquentava eles à noite por causa do frio, e a nuvem que dava sombra no deserto. Amém, irmãos? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Terceira promessa:
Deus diz que vai guardá-lo de todos os males. Versículo 7. O Senhor guardará você de todo mal e guardará a tua alma. Dependente do mal que está sobre sua casa, sobre a sua vida, independente das circunstâncias, esta é uma promessa poderosa para mim e para a sua vida, que Deus vai te guardar de todo mal, meu irmão. E o principal, Ele não vai guardar você só em todas as circunstâncias, vai guardar a sua família, vai guardar o seu emprego, a sua empresa. Ele vai guardar a tua alma, que é o mais importante. Vai guardar a tua alma para a tua salvação. Coloca para mim, Gui, 2 Samuel 22:18. Livrou-me do meu passante inimigo e daqueles que tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Independente da situação, que ela seja forte e que você acha que não vai aguentar, Deus, Ele vai te guardar, irmãos. Deus, Ele vai te guardar. Quarta promessa que Deus faz ao salmista, que Ele guardará o salmista e nós, aqui e para sempre. Está no versículo 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Essa é a promessa mais linda que Deus faz ao salmista. Que quando você sair da sua casa, Deus já está te guardando. Quando você sair daqui para a tua casa e chegar na tua casa, Deus já vai estar te guardando. Quando você sair para o seu emprego, Deus já vai estar te guardando. Ele guarda você em todos os momentos. E não é só agora, não só foi ontem que Ele guardou. Se você fizer uma aliança com Deus, a palavra diz, é para sempre, irmão. É para sempre. Se você tiver perseverança, não desistir, fizer uma aliança com Deus, para sempre Ele vai te guardar, irmãos. Para encerrar aqui, eu gostaria só de deixar aqui uma mensagem daquela história de Jacó. Jacó não tinha nada, ele estava numa terra desértica. E a única coisa que Jacó tinha era um travesseiro feito de pedra. Ele deitou, dormiu, e em sonhos Deus falou com ele. Em sonhos Deus fez promessas a Jacó, que faria dele uma grande nação. Jacó acordou no meio daquela terra desértica, só viu aquele travesseiro de pedra, mas ele creu que foi Deus que falou com ele. E ele lembra dos sonhos, né, que havia uma escada, que anjos subiam e desciam. E ele diz, certamente aqui não é um lugar comum, é a casa de Deus. E aquele lugar ficou chamado até hoje Betel. Em meio às circunstâncias que você possa estar atravessando, que você atravessou, você consegue ver Deus no meio dessas circunstâncias? Será que no meio desse deserto, dessas dificuldades, a gente consegue ter essa fé de Jacó? Consegue ver que Deus está nela? Que Deus está nas circunstâncias? Que Deus é o seu socorro? Que Deus, Ele está acima dos montes? Que Ele é o provedor de tudo? Ele fez céus e terras e que Ele tem promessas para a sua vida. Gostaria de convocar a igreja para ficar de pé. Eu não sei se você está atravessando algum problema, se existe algum monte que esteja te atrapalhando, te desanimando na fé, se existe algum monte espiritual, se você está com alguma dificuldade financeira, procurando emprego, as portas não se abrem. Se você tem desejo, às vezes, de fazer uma faculdade, você tem desejo disso, eu quero ser aquilo, mas diante das circunstâncias, você não vê circunstâncias para aquilo acontecer, porque você olha para você e você, humanamente falando, não é possível que aquilo que aconteça. Mas eu quero falar para você esta noite, creia em Deus, que Deus é o Deus do impossível. Olha o que Ele fez na vida de Jacó, só tinha um travesseiro de pedra, e Deus o abençoou tremendamente. Diante das dificuldades, meu irmão, levanta a cabeça, eleva os olhos, tenha fé, tenha esforço. Deus, Ele quer te abençoar, mas você tem que ter perseverança. Não desista da tua luta, não desista